Boa tarde, mais uma ação e reação, 1º de setembro de 2016, novo mês se inicia. Parabéns aos profissionais de educação física, Valéria Tavares, Dr. Nível que comanda Up Fitness, todos os profissionais de educação física aqui, que fazem a cidade ficar mais vibrante, a região ficar mais vibrante, e a gente sabe que hoje a gente tem que se movimentar, né? Andar, nadar, correr, pedalar, qualquer esporte. Então, parabéns ao Dia do Educador Físico, aos personal trainer, aos profissionais que aí fazem que a nossa região se movimente. E se movimente com técnica, né? Para a pessoa não se machucar, orientando sobre o tênis que a pessoa tem que usar, orientando sobre os exames que a pessoa tem que fazer para que possa ter uma boa qualidade de vida também, né? Hoje, no Ação e Reação, vou contar com a presença do José Geraldo Barbosa, advogado, mestre em Direito Ambiental e também engenheiro. Vamos ficar falando o currículo do José Geraldo, vamos ficar falando aqui meia hora. Mas engenheiro, mestre em Direito Ambiental e advogado. Tudo bem, Zé Geraldo? Tudo bem, Filete. Boa tarde, senhores telespectadores. Boa tarde, doutor Andrade. É um prazer estar convivendo aqui com os senhores. E vamos para a luta. Zé Geraldo com uma gravata bonita. Hoje ele veio sem o chapéu característico do Panamá, né? Que é feito no Equador, né? Outro dia eu falei que era feito no Equador e me derrubou aqui, falou que era da China, pô. Eu falei, eu levei a bola, levantei a bola do Zé Geraldo e ele me derrubou aqui. E também o nosso amigo aqui da casa, também comentarista, advogado, André Simões. Tudo bem, André? Bem, boa tarde, telespectadores. Mais um prazer estar aqui mais uma vez. Como vocês são relatores do Tribunal de Ética da OAB, tem uma notícia nova aí, né, que vai mexer muito com os bastidores aí da nossa OAB de Santos, né, que ontem a Dilma foi impedida e hoje também tem novo presidente da OAB, é isso, André? Hoje, não, foi segunda-feira foi o julgamento lá no Conselho Federal da OAB em Brasília, o julgamento do processo de cassação, né, do candidato Rodrigo Julião, julgamento do processo e por 16 votos a 8 o Conselho aprovou a cassação do Dr. Rodrigo e mantém o Dr. Luiz Fernando, que foi o segundo colocado, o outro concorrente, declara o Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues presidente da OAB Santos. Que é definitivo isso, André? Sim, perante o Conselho... Não cabe mais recurso, porque o Conselho Federal é o último órgão, é a última instância. Então, que o Rodrigo Julião, que é amigo dessa casa, siga a sua vida e sua carreira. Vamos desejar sucesso para o Luiz Fernando, que a OAB volte à normalidade, que a OAB é muito importante para a região, né? Então, sucesso para o Julião, sucesso para o Luiz Fernando, que a gente gostaria que todos dessem as mãos para uma OAB melhor, mais ativa, né? Que a sociedade precisa muito da OAB. Concorda, Zé Geraldo? Sem dúvida alguma. É importante agora, primeiro, dizer que não há inimigos na OAB, né? Todos nós temos a mesma linha, os mesmos objetivos, as mesmas metas. Promover sempre a justiça. Nós, como advogados, operadores de direito, temos essa obrigação. Houve uma disputa, foi detectado um problema no processo eleitoral, esse processo foi avaliado pelos órgãos competentes da OAB e foi decidido que o candidato Luiz Fernando tomasse posse. Ele tomou posse, se não falha a memória, terça-feira de manhã, não foi? Não tenho certeza. Ele tomou posse e a vida segue. A vida segue, né? Então, acho que naquela eleição teve um evento tumultuado, não é bom para a categoria. Eu acho que isso tem que ser passado e a categoria tem que ir avante, né? Porque tem muitas pessoas do bem aí e a gente sabe que a sociedade precisa do OAB para estar na sua vigilância eterna, né? Moradores de Santos caminham pelas ruas e protestam contra Michel Temer. Moradores de Santos e São Vicente do Litoral saíram às ruas para protestar no começo da noite de quarta-feira. Reunidos, manifestantes levaram faixas de palavras contra o presidente da República, Michel Temer. Essa situação aí também já está cansativa, né, Zé Geraldo? Olha, nós devíamos lutar pela pacificação política, né? Não soou bem a medida articulada pelo ilustre senador Renan Calheiros, quando ele fez aquela votação praticamente fazendo, a meu juízo, uma quebra do princípio constitucional do artigo 52 da OAB, que diz o seguinte:
é a pessoa que sofre o impeachment, o presidente sofre o impeachment, concomitantemente ele também fica não é eu, é com. Ele fica também suspenso por um período das funções públicas de 8 anos. E aí inventaram uma interpretação infraconstitucional, com base no regimento interno do Senado, com base em resoluções, e esqueceram que nenhuma lei infraconstitucional, nenhum regulamento sobrepõe a dicção do que é explicitado na Constituição. Seguramente, se isso for levado para o Supremo Tribunal Federal e examinado com rigor técnico, essa medida, esse parágrafo vai ser anulado. André. Sim, já tivemos aí uma notícia, agora há pouco, pelas redes sociais, que o deputado Álvaro Dias e o senador Ronaldo Caiado, ambos, cada um como líder do seu partido, estão ingressando no STF com a medida, provavelmente uma ação direta de inconstitucionalidade, para anular essa votação, porque ela é inconstitucional. O artigo 52, como disse o amigo José Geraldo, ele é específico, diz, com a perda dos direitos políticos. Quer dizer, ele não é claro. Exatamente, não é nem condicional, ele votou um, o outro está automaticamente tem que seguir, não tem como, não existe a possibilidade, não é... Seja uma notícia agora de que Dilma recorre ao Supremo e pede novo julgamento do impedimento. Bom, com certeza. Eles vão recorrer o máximo que eles puderem, e é um direito. Afinal de contas, vivemos numa democracia, é um direito deles, mas eu acho difícil reverter isso aí, porque o próprio STF já julgou várias ações, várias medidas que eles entraram durante o processo, e confirmou toda a legalidade, todo o processo. Eles até, o Senado e a Câmara até foram condescendentes demais, justamente para evitar uma arguição de nulidade por cerceamento de defesa. Eles foram até mais do que deveriam, com as concessões, com a abertura as famosas palavras pela ordem, pedidas pelo quinteto do PT, né, os cinco senadores do PT. Então, mais democrático que isso, que esse processo, nem o processo do Fernando Collor foi tão benéfico para a defesa como foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive com esse absurdo ao final, que foi uma manobra política, é claro, um acordo, está na cara que foi um acordo, para não suspender os direitos políticos dela, que isso é um absurdo, isso tem que ser mudado. Na realidade, decisões do Senado, as decisões tomadas politicamente, desde que não firam nenhum preceito constitucional, ou seja, rigorosamente está dentro daquilo que a Constituição estabelece, e nesse caso, todo o rito processual do impeachment foi obedecido segundo as regras do artigo 5º do princípio da devido processo legal, da ampla defesa, teve a oitiva das testemunhas de ambas as partes, os advogados de defesa, de acusação atuaram. Um processo desse demorou 9 meses. Você vê, foi todo um ritual processualístico. Não tem como, sob o ponto de vista jurídico, você anular qualquer desvio da Constituição, não é? A não ser esse aí, da interpretação canhestra do artigo 52, que eles tentaram tirar a conjunção com e colocar o erro. Isso aí, sem dúvida alguma, sob o ponto de vista constitucional, vai cair. Agora, no que tange ao rito, o impeachment é previsto na Constituição, o artigo 85 também, claro, né? A lei de responsabilidade também do impeachment, a lei do impeachment de 1079 de 50, também normatiza todo o que é da responsabilidade das obrigações do presidente. Então, acho que, sob o ponto de vista de impeachment, nada vai acontecer, mas sob o ponto de vista dela manter
as funções para exercício de funções públicas, aí é questionável, sim, sob o ponto de vista jurídico. 1.080 funcionários da Codesave entraram em greve novamente. 37 dias após o encerramento de uma greve, estamos com greve de novo e os funcionários da Codesave decidiram paralisar as atividades no município. A decisão tomada em assembleia hoje, dia 1º de setembro, e a empresa de economia mista, controlada pela prefeitura, diz não ter pago a cesta básica dos empregados. Os trabalhadores também estão há 2 meses sem plano de saúde. Então é complicado, um mês falta cesta básica, aí acerta a cesta básica, falta o vale transporte, aí acerta o vale transporte, falta o salário. Lembrando que a Codesave há 15 anos, segundo informações do Macaé, não deposita os direitos dos trabalhadores, né? Fundo de garantia e tal, não é há 4 anos, 3 anos e meio do Billy, bom, enfim, quase 15 anos, né? Então pega desde lá de cima essa questão aí de não pagar os direitos trabalhistas, enfim, fundo de garantia e tal. Se uma pessoa faz isso, vai presa, né? 15 anos sem pagar nada é capaz de ser preso. Mas uma empresa de economia mista passa, né, André? O caos que se instalou em São Vicente, o caos administrativo é criminoso, né? É criminoso porque e a omissão também de quem deveria tomar providências com relação a esse caos, né? A Câmara Municipal, até o Ministério Público, tinham que ter. Agora não adianta, agora estamos em processo eleitoral, quer dizer, o caos que se instala em São Vicente há 3, 4 anos é evidente e nada foi feito. Então, deságua nisso que está acontecendo. A questão do fundo de garantia também não é novidade. Já na época o Hospital São José também era campeão nesse quesito de não depositar mas cobra do funcionário a parte dele, né? Cobra a parte do funcionário. Sim, né? Desconta. Apesar que o fundo de garantia é depositado, mas não repassa, né? E não deposita. Então é complicado. E o serviço público, né? As prefeituras em geral, que depois de 88, com a opção pelo regime único, a grande maioria optou pelo escolher o sistema selitista, né? E aí se instaurou aí não é só São Vicente, são vários municípios do Brasil que não têm condições de recolher, e aí depois veio a lei de responsabilidade fiscal e isso vira uma bola de neve, né? Então acaba desaguando na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho é que tem que colocar a mão sobre esses problemas e decidir, e aí vai para frente os processos trabalhistas. Infelizmente, a Codesave está nessa situação por consequência desse caos administrativo que se instaurou aí na cidade de São Vicente. Zé Geraldo. Eu entendo o seguinte, os direitos trabalhistas dos funcionários da Codesave têm que ser preservados. Ponto. Pacífico isso. Agora, eu entendo que é de uma irresponsabilidade atroz você não recolher o fundo de garantia de um funcionário, você não pagar aquilo que foi acordado em termos de plano de saúde. Nós atingimos em São Vicente, no caso, essa autarquia municipal Codesave, uma das coisas da mais absoluta insensatez sob o ponto de vista de gestão. Eu nunca vi o caos tão grande numa cidade, sob o ponto de vista administrativo, como impera hoje em São Vicente. Porque o fato de você não ter dinheiro para gerir, mas você tem obrigações, qualquer administrador, ele tem que ser criativo, lutar e buscar para minimamente pagar aquilo que é devido aos funcionários. Não é? Que seja até decretada a falência da empresa, mas tem que ter dinheiro para fazer isso. E pagar os funcionários. Não pode fazer, isso a fala, não tem dinheiro e acabou, ponto final. Mas se você é um administrador, você foi colocado lá, um administrador público, por mandato ou não mandado do povo através do voto, mas também escolhido pelo prefeito, você
tem o ônus de ocupar um cargo público, sim, da mesma forma que você tem um bônus, não é verdade? Lógico Né? que é. Então, quem recebe o bônus também tem que ter o ônus. É muito fácil, na hora de cumprir com as obrigações, simplesmente dizer não tem dinheiro e deixa os funcionários... O salário é bom, o cargo é bom, dá status, tem vários convites, foi para o Japão. Viaja por conta do erário público municipal. Quer dizer, a coisa é assim. Recebe homenagens, trabalha, por exemplo, está na mídia, tem o prazer de gerir a cidade, não é isso, Geraldo? Exatamente. Mas eu já falei pro Billy, porque todo mundo metia o pau no Billy aqui há uns 6 meses atrás, 7 meses, eu falei, Billy, você não quer ser reeleito? Eu dei a dica, viu, Zé Geraldo? Manda os 500 comissionados embora, paga o cara que contrata a gente para fazer calçada, tem rua em São Vicente que é metade asfaltada e metade não é, resolve esse problema, capina o mato, o prefeito tem que ser zelador, faz a zeladoria que você ainda salva o seu governo, você ainda fica para a história, mas deixou os comissionados, não pagou o funcionário, fica essa confusão. Ele também já pegou terra ruim, mas podia dar uma adubada, né? Então a esperança que o povo tinha no Billy, que foi aquela eleição que ele venceu aos 47 do segundo tempo do Caio França, mas eu achei que o Billy, ele tinha uma salvação no governo se ele quisesse. Porque ele podia admitir os comissionados, ficava com 10, 15 pessoas, não precisa 500 comissionados na Codesave, como diz que tem e tal. E poderia salvar o governo, contratando gente para fazer manutenção de rua, gente para fazer calçamento, tal, porque a população, o que a população quer? Lixo, calçamento, segurança. A população não quer aeroporto, não quer a população o básico, né? O que você conseguir fazer de melhor, tudo bem. Mas se você não faz o básico, educação, creche, ruas, André, fica complicado, né? Não, e essa desculpa esfarrapada de dizer que pegou a cidade já... Ele sabia muito bem quando ele era candidato. Aliás, ele participou da administração do Márcio França, do sucessor dele. Ele foi vereador por 5 anos. Foi vereador. Quer dizer, ele conhecia muito bem a situação que estava na cidade. Foi secretário de Ação Social, né? Se ele não venha dizer que peguei a cidade já, peguei o caixa sem caixa, peguei a cidade... Não venha dizer. Todos os candidatos de São Vicente, todos... ou a maioria, porque eu não conheço todos, trabalharam em algum tempo na administração. Todos os candidatos a prefeito trabalharam algum tempo na administração. Não são, talvez, responsáveis diretamente, mas conhecem como é que está São Vicente. Claro. Aí pega, não adianta reclamar depois, né? Não pode reclamar, não pode dizer que isso a desculpa é essa, que não conseguiu fazer uma administração. Agora, por outro lado, Filete, é bom que se diga, porque administrar com fartura de dinheiro é fácil. O bom administrador, o bom gestor criativo, inovador, que persegue objetivos e faz acontecer, ele é comprovado, ele é testado nessa situação de míngua. O cérebro humano tem capacidade de inovar, de motivar as pessoas a trabalharem. Agora, tem que trabalhar, não é falar. Falar é fácil. Agora, chegar lá, 7 horas da manhã, ver o que está ocorrendo, fazer as coisas acontecer, é bem diferente, porque, com certeza, 70% ou 80% dessas ações administrativas em nível municipal, seja ela de qualquer cidade, depende muito do gestor. Se ele estiver lá à frente da coisa, como na sua clínica, Filete, se você deixar a gestão fluir, ao Deus dará, você entra em falência, cara. Você tem que estar lá, atuando, verificando, porque o gestor público, ele recebeu uma ordem do povo, você vai trabalhar por mim. Uma procuração. Por procuração. Então ele tem que fazer isso da melhor forma possível. Não é ficar dando entrevista, lamentando, falando sobre o sexo dos anjos. É lamentável a postura desses gestores públicos. E ainda, se Deus quiser, ainda sair dessa situação. Tem mais essa agravante, quer dizer, a cidade do vice-governador. O vice-governador nasceu em São Vicente. Quer dizer, são adversários políticos? Bacana. Depois da eleição, tem que acabar. Ele tem que... A humildade tem que nascer nos dois. Tem que sentar e conversar e pensar, não no seu futuro político, tem que pensar na sua cidade, que afinal de contas foi a sua cidade, foi São Vicente que os colocou lá. Márcio França hoje é vice-governador, por quê? Porque ele começou lá em São Vicente. E o Billy também.
né? Está lá por quê? Porque São Vicente o colocou lá. Outro dia saiu uma briga dos dois no jornal. É um absurdo, é um absurdo. Tinha que sentar todo mundo e resolver tem que que sentar, nós temos que sentar. Olha, vamos deixar de lado a nossa divergência, a gente resolve de outra forma. Mas nós temos que trabalhar por São Vicente. O povo de São Vicente é um povo sofrido. São Vicente virou um depósito de lixo. Dá dó de você... Às vezes a gente tem que passar por São Vicente para ir até Praia Grande, ou tem que fazer uma audiência em São Vicente. Dá dó de ver a situação que está em São Vicente. Chega a ser uma omissão criminosa, na minha opinião. Agora, deu uma melhoradinha agora vai piorar de novo o lixo. São Vicente se apresentar como a cidade do vice-governador do estado, não há justificativa para esse tipo de situação. Não há. Me desculpe, na minha opinião, não há. Essa questão aí política foi muito ruim para a cidade, né? Porque a cidade não avançou, né? E poderia ter recebido mais equipamentos públicos, também poderia ter uma gestão melhor, como o Zé Geraldo falou, ter que chegar cedo lá na prefeitura, participar e ficar... Eu vejo os prefeitos da região aqui, chegam cedo, saem tarde, ainda saem tarde, vão para compromissos políticos, tal, vão para eventos. Quer dizer, o prefeito tem que trabalhar quase 20 horas por dia para poder manter todos os compromissos dele, tudo. Quer dizer, dorme 6 horas por dia, tal, porque são muitos compromissos, muitos eventos, tal. Agora, se você não vai na prefeitura, se você só chega lá, assina, se você não dá duro nos seus secretários, nos seus comissionados, não funciona, Zé Geraldo? Olha, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas entendem, quando se candidato a cargo assim do executivo, principalmente, que é fácil ser prefeito ou governador. Não é fácil. O sujeito vai ter que disponibilizar 24 horas da vida dele para isso. Não é? Por exemplo, ser prefeito de uma cidade, ele tem que estar 24 horas ligado nos acontecimentos da cidade. Além disso, ele tem que saber gerir a equipe dele e exigir da equipe dele o quê? Planejamento e execução naquelas tarefas específicas. E que façam isso o quê? Ao menor custo e ao maior benefício para o munícipe. Essa é a técnica do bom gestor. Além do que, ele tem que ter um grande poder de articulação política junto à Câmara dos Vereadores, não é? Para poder trabalhar, articular, fazer aprovar os projetos de seu interesse e mais, tirar a região glútea da cadeira e buscar verba no Estado, na União. Isso é que tem que fazer o prefeito. Tem que ser uma ação conjunta. É um conjunto de ações. Agora, tem que ter também um grande poder, habilidade de articulação política. Por que a nossa presidente caiu? Porque foi incompetente e não teve habilidade de reunir, no mínimo, 177 deputados, depois dela ter sido, durante 5 anos, ministra de Minas e Energia, ministra e chefe da Casa Civil, 5 anos como presidente, foi incompetente na arte de articular, de sorte a impedir que 177 deputados votassem contra a admissibilidade do impeachment na Câmara. Não adianta ela ficar penalizando, criticando o Eduardo Cunha. Ela tinha que ter sido competente, que ela tinha a caneta na mão, e ter resolvido esse problema. Ela não resolveu, começou por aí, foi incompetente como articuladora política, portanto, merece sair do cargo de presidente da República. Você quer dizer que, apesar dos erros que ela cometeu, pedaladas, se ela tivesse uma boa relação com o Congresso, é minha opinião, ela estaria até hoje aí. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O Lula é um exemplo disso. O Lula, para mim, é o presidente mais incompetente que eu vi na história do Brasil, sob o ponto de vista de medidas, porque isso dizer de planos de assistência social, olhar não sei o quê, Bolsa Família, isso é uma balela. Mas estourou a Previdência Social, estourou um monte de coisa. Estourou o que vale. Você põe 12 milhões de pessoas que nunca trabalharam na Previdência. Legal, é legal uma pessoa que não trabalhou estar na Previdência, bacana. Só que não é esse setor que tinha que estar. Aí você estoura a Previdência, porque você começa por todo mundo lá, aí o André trabalhou a vida toda. Aí coloca por o cara que nunca trabalhou. Tem que olhar para o cara que nunca trabalhou, também acho que tem que olhar. Não pode largar o cara na míngua. Mas se você põe na Previdência, você estoura o que está bom, né, Zé Geraldo? Sim, mas qual é o artigo 1º da Constituição, André, que me corrija, no inciso 3º ou 4º, diz do princípio da dignidade humana. O que torna um ser humano mais feliz, mais digno? Ele ter oportunidade de trabalhar, ter um emprego. É o trabalho. Um trabalho. Não é esmola. Um governo que trabalhou, ludibriando, falácias, liberando geral. Pô, isso que ocorreu no Mensalão, da Petrobras, no BNDES, as articulações do BNDES para você cada vez mais captar dinheiro no mercado a 14% e oferecer para os industriais a 6% ao ano. Quer dizer, isso aí é uma loucura.
Uma loucura, quebrou o país, essa que é a verdade. O movimento sem terra, que era apoiado por eles, Claro, invasão de fazendas. Por exemplo, uma das coisas que eu até agora não entendi e ninguém me explicou. Essas novas tomadas aí de 3 pinos na horizontal. Em nenhum lugar do mundo eu encontrei uma tomada semelhante a essa. Isso aí, para mim, teve uma medida provisória, eu não posso provar. Eu estou pesquisando, mas alguém introduziu nessa medida provisória uma medida de jabuticaba, quer dizer, que só aqui tem, foi aprovado isso, lá pelas tantas, o povo brasileiro teve que comprar aquela tomada e... Mas você acha que não tinha alguém fabricando essa tomadinha também? Mas exatamente, isso serviu para quem? A que interesse? Mesma coisa que o kit, lembra do kit Primeiro Socorro? Sim, é a mesma coisa, André. Tem até hoje o meu carro lá. Tem até hoje o kit Primeiro Socorro. Eu passei de carro para carro. Depois o extintor. Extintor. Categoria B, categoria A. Eu não fui a fundo aí. Vendeu-se extintor com ágio de 300%. Mas você tem Quando acabou de vender, que sumiu do mercado, que não tinha mais, aí veio uma nova resolução dizendo que não é mais obrigado a usar extintor. O Filete, os carros novos estão saindo sem extintor? Não precisa, não é obrigado porque não apaga. Tem até uma brincadeira, um vídeo no YouTube que mostra lá a repórter entrevistando o bombeiro e atrás um outro bombeiro com extintor de carro, apagando lá um incêndio que puseram num sofá, num negócio assim, lá, no estufado de um carro e tal, e ele acaba o extintor e o fogo continua. Quer dizer, aquilo foi a maior vergonha que se passou na televisão ao vivo. Ele não conseguiu apagar, teve que pegar outro. Eu queria ver. Uma piada. Uma piada, né? Virou motivo de piada. Eu queria ver quais são as razões que a BNT embasou para mudar esse sistema de tomada, sabe? Eu quero ver, porque só deu prejuízo. Eu nunca vi, não conheço nenhum, pode ser que exista. E aí eu me penitencio se existir. Nos Estados Unidos, na Europa, mas só aqui no Brasil. Uma época eu viajava muito, eu comprei aquela tomada universal, sabe? Sim. Você põe tudo, já levava a tomada, porque já em qualquer lugar você punha, porque essa tomadinha aí não cabe para nenhum lugar, né? Nenhum lugar, cara. Talvez na Bolívia tenha, lá na Bolívia, né? Ou no Equador, ou na Venezuela. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta nessa quinta-feira, 1º de setembro, começo do mês. Mandar um abraço para a Valéria Capô de Casa, Valéria Tavares, professora de Educação Física, e para todos os profissionais educadores físicos do país, em especial da nossa Baixada Santista. Para você que está vendo o programa, meu amigo Mário Gil de Portugal mandou um WhatsApp para mim, parabenizando o Zé Geraldo, gosta muito de você, Zé Geraldo. O Mário Gil, que é cantor internacional, não conhecia o André assim do programa, mas manda um abraço. E quer saber como é que está os tempos santos na Baixada? Está calor, sol forte. Lindo. Sol lindo, para quem está de folga, dá para pegar uma praia, e para nós aqui estamos contentes. O Mário está em Portugal ou está aqui? Mário está em Portugal. Conhece o Mário Gil? Sim. Está em Portugal. Mário, diga lá, nós vamos lá em outubro, dia 5 de outubro. Queremos que você cante para nós aquele Canoas, do Carlos do Carmo. Ora, pois, pode cantar? Tem muitas perguntas aqui. O Alcino pergunta para o André por que o vice-governador não ajuda. Concordo com ele, tinha que ajudar sim. Agora vai ajudar o seu cunhado a ganhar a eleição? Abraço a todos, o Alcino. Para São Vicente, voltou para eleger um vice-governador. E por que não ajuda a cidade? Concordo com o André. Exatamente, faltou isso daí, faltou esquecer as diferenças pessoais, né? Porque ali já partiu para o lado pessoal, não é só divergência política. Faltou sentar todo mundo, Câmara e demais, até instituições civis também, e sentar e bolar um plano para salvar São Vicente. É isso que faltou, é isso que eu tenho a dizer. Filete, Alcino. Eu queria fazer uma saudação especial. Pode fazer uma saudação, tem muitas perguntas, Geraldo. Não, eu queria fazer uma... Não dá uma de Gessé, hein? Não, doutor... Não dá Gessé, que Gessé manda abraço para prefeito, não pode. Não. Aí tem que ficar puxando a orelha do Gessé no intervalo. O doutor Caio Rodrigues Nobre, que agora, no dia 29/8, ele defendeu a dissertação Avaliação da Toxicidade de Microplásticos em Matrizes Ambientais utilizando invertebrados marinhos. É um estudo feito pela entidade de pesquisa da Unisanta. O doutor Caio passou com louvor, hoje ele é mestre em ecologia. Parabéns para o Caio, família bacana aqui de Santos. Exatamente. Da próxima vez, viu, Geraldo? Passa antes para elas traduzirem, colocar a legenda embaixo, porque essa língua que você usou aí... É que a dissertação dele é confusa. Microplásticos. A variação da toxicidade de microplásticos em matrizes ambientais, utilizando como ferramenta os invertebrados marinhos. Então, ele dá bem claro. O estudo é o seguinte, ele quer saber da intoxicação desses plásticos que as pessoas jogam, diferentes tipos de plásticos, eu entendo isso, no ambiente marinho. Ou seja, o cara joga a garrafinha de refrigerante, joga a porcaria lá no mar, a tartaruga come aquela porcaria, morre a tartaruga, o plástico. A maior incidência de morte de tartaruga é por anzol plástico. Então. Eu já operei várias tartarugas assim. O pessoal lá do aquário também já teve vários problemas com isso. Então, a pessoa joga um saquinho de... No mar, por causa da refração da luz, o plástico transparente parece a medusa, né? Aquela água-viva que é o alimento da tartaruga. Devia pegar esse pessoal que joga o plástico, pegar uma pizza, pôr pedrinha pro cara, pedrinha assim, tipo, pedrinha e pôr o cara pra comer. Aí parece que é uma pizza que tá uma portuguesa, aí punha pedrinha, punha areia, falava, pizza portuguesa, come aqui, pra ver se é bom, né? Aí o cara pensa que é portuguesa e é tudo areia, né? Porque é um absurdo. Então o cara tem que ter uma consciência ecológica, que quando ele joga isso na praia, vai fazer mal pros bichinhos,
caminhos, toxicidade e tal. Então, parabéns para o Caio. Eu queria destacar que esse tipo de estudo é necessário para estudar a nossa costa aqui, no nosso litoral. Sem dúvida. Que venham mais meninos, porque esse menino tem 28 anos. Puxa. Né? É um lutador. Precisa de gente assim. Precisa. E ele vai fazer doutorado, nós temos que estimular através desses projetos. Parabéns também à Unisanta, que está com um grupo de pesquisa em ecologia marinha, muito bom. Nós temos um grupo de pesquisa, um pesquisador lá também da parte dos pombos e tal. Parabéns à família Teixeira, a Lúcia Teixeira, a Silvia e o Marcelo por essa iniciativa, porque isso não está aparecendo na mídia, isso tem que aparecer. Daí a minha iniciativa, junto com você. E o Marcelo vê o programa. Às vezes ele fica lá no painel, quando dá intervalo, ele põe aqui também. Não pensa que ele não vê o programa, não. Ele vê o programa, que ele fala, poxa, vocês sempre falam do Santo Cecília. Um abraço para o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, a Silvia, a Lúcia, que... Não, além do meu abraço, eu digo a ele o seguinte, nota 10, presidente Marcelo, nota 10, professora Silvia, nota 10, com louvor, professora Lúcia. Porque isso que nós precisamos para a nossa cidade, melhorar cada vez mais a qualificação, né? Precisamos de cientistas. Do nosso pessoal, porque esses garotos é que vão ser os nossos futuros dirigentes. E é uma escada, viu, André? Às vezes o cara pergunta para mim, puxa, mas essa pesquisa do pombo, ela concluiu isso, mas você podia abordar de outro jeito. Pô, vamos abordar de jeito. Então, se não, chega o Geraldo e vai abordar na tese dele de doutorado em cima da minha escada de outro jeito. Sim. Então, amanhã eu vou fazer uma tese de doutorado, eu chamo para o Caio e falo assim, Caio, eu tenho trabalho de pombos, vamos juntar esses dois trabalhos aqui para fazer uma tese. Então, assim que a ciência evolui, né? Daqui a 50 anos nós não vamos estar aqui na Terra, mas vai ter um cara que fala assim, pô, teve um tal de Filete, um tal de Caio, pô, teve um tal de Filete que investigou aqui em Santos os pombos e tal. Pô, mas essas doenças que ele falava não existem mais. E a ciência é assim que se faz a ciência, né? Vamos falar dos nossos apoiadores para pagar a água mineral PRE aqui do programa. Um abraço para o pessoal da Ozan. Ozan, mais que 500 mil pessoas da região tem Ozan. Faça como Augusto escapou de casa. Ozan para todo mundo aqui da TV Com, como o Cirino, que colocou Ozan lá no sindicato, o Aldo dos Santos Pinto, advogado, todo mundo no escritório com Ozan. Ligue para 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Fala com o Fábio Garibe, com as secretárias dele lá e faça Ozan. Quando você mais precisar, a Ozan vai estar lá para te amparar. E também um abraço para o Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanta, em frente ao supercentro mais antigo do Brasil, Supercentro Boqueirão. Rua Lobo Viana 89. Primeiro shopping da América Latina. Primeiro shopping da América Latina aí. O André Batou. Olha lá que beleza. Vários alimentos e tal. Hoje a conta é do Zé Geraldo. O Zé Geraldo vai pagar o almoço lá para o doutor André, que é da comissão de Tribunal de Ética da OAB. Olha lá. Todos vocês podem saborear as sobremesas maravilhosas também. Mandar um abraço para o Nelson e para o Paulo, aí que sempre estão vendo o programa também. Bom, várias perguntas aqui, vamos dar o espaço agora para os nossos telespectadores. O Gilmar Januzzi, lá de São Vicente, né? Boa tarde a todos. Apenas uma ideia, sabemos que nunca a aprovação de que o presidente ou governador ou prefeito, se for eleito, automaticamente o vice deveria ser o segundo colocado. Evitaríamos o segundo turno e o eleito seria fiscalizado o tempo todo pelo seu vice. Eu sei que é difícil, mas teríamos uma administração melhor. Com certeza, não há interesse de ninguém e por nenhum partido, mas seria uma ideia viável. O que você acha dessa ideia aí? A ideia dele eu não entendi muito bem. É assim, vamos supor. Eleger separadamente, é isso? 5 candidatos a prefeito. Aí você é o primeiro e eu sou o segundo. O vice sou eu. Ah, o segundo candidato que vira vice, que aí teria uma eterna fiscalização e tal. Seria o samba do crioulo doido. Não, nós poderíamos ter o vice eleito também. Eu acho que aí seria mais democrático. É, uma ideia. Eleger o prefeito, ou o governador, ou o presidente e seu vice junto. E não levar o pacote completo. Porque às vezes a gente leva um gato e acha que é uma lebre. Então você tinha que ter uma eleição... Não, mas ele está falando isso. Teria que ser uma eleição para prefeito e uma para vice, por exemplo. Então, o Zé Geraldo é candidato mas prefeito. Não o concorrente. Não seria eleito o concorrente. O segundo lugar não seria o vice. Seria eu tenho... O meu vice é o Filete. Então, e o vice do Zé Geraldo, vamos dizer, é o Augusto Capô de Casa. Aí o Augusto, alguém vai votar em mim, mas não gosta do Filete e vai votar no Augusto.
Ou vice-versa. Então aí pode entrar o Augusto e eu, ou o Filete ou o Filete e o Zé Geraldo, independente. Mas teria que ser, como o Zé Geraldo falou, se após a eleição as pessoas se irmanassem em prol do bem comum, né? Mas o que acontece é que fica aquela coisa lá, entendeu? Vamos ferrar o cara porque é do partido tal, não sei o quê, vamos ajudar. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, porque é a população que sofre. 24 de setembro, Baile dos Anos Dourados, Clube Vasco da Gama, Ponta da Praia, jantar dançante em pró da Pai de São Vicente. Quem quiser convite, 32 67 1405. 32 67 1405, Baile dos Anos Dourados, dia 24 de setembro, aqui informa o Gilmar Januzzi também. O André perguntou para mim sobre esse baile, doutor André, esse baile da paz, se a orquestra do Rei Country ia tocar. A orquestra que vai tocar tem aqui a orquestra que ficou muito longo. A orquestra é do meu amigo Zago Art Show, com início às 21 horas, convites, traje passeio completo. Zago? Zago. Só o nome já pode... 34 67 1405, tá? Tá aí dada a dica. Também o Wilson da Vila Cascatinha. Bom dia, boa tarde, Filete. Parabéns pelo programa. Parabéns por mencionar os profissionais de educação física também. Prefiro pensar na transformação da minha cidade de São Vicente, se há candidatura a prefeito que tem capacidade de ter meu apoio. O Billy teve uma grande oportunidade, como você falou, de entrar para a história. Você, como eu, torceu para o Billy. O Billy poderia ter sido um dos melhores prefeitos. Um abraço, Wilson da Mota de Lima, Vila Cascatinha, São Vicente. A grande audiência de São Vicente. Ele acabou entrando para a história, mas de uma forma negativa, né? É complicado. O Adalberto do Jornal Tema manda um abraço para o Zé Geraldo e pergunta para ele o que você achou do impedimento de ontem. Isso aí veja. Seu amigo, né? O Adalberto do Jornal Tema, né? Seu amigo? Sim. O que eu quero dizer para você é que essas coisas, quando são bem feitas, obedecendo à lei, o princípio da ampla defesa, todas as fases processuais, rigorosamente dentro da legislação, dentro da Constituição, a fase final presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, não tem por que chorar, não é? Isso aí foi um julgamento jurídico-político. O Senado é uma casa política, não é? O impeachment, o instituto impeachment existe na Constituição, e se ele existe é para ser aplicado quando os canais políticos, o Senado e a Câmara, acham. As pessoas, o cidadão, fez lá um pedido de impeachment à Câmara. A Câmara julgou, fez o juízo de admissibilidade. Caramba, feito isso, seguiu toda uma tramitação. Eu quero te dizer que o Lula teve mais de uma dezena de pedidos de impeachment, Fernando Henrique Cardoso também mais de uma dezena de feitos pelo PT, inclusive. Né? Feito pelo Fernando PT, Henrique... Por que isso foi barrado na Câmara? Porque o Fernando Henrique Cardoso... Tinha uma articulação. E o seu Lula também tinha tido um poder político. Nossa. Não é verdade? Agora, por que a Dilma não teve? Porque foi incompetente. Eu conversando com um deputado aqui da região, não vou citar o nome, tem 3, né? Tem o Beto Mansur, o Squassone e o Papa. Conversando com o deputado aqui da região, que eu gosto muito de conversar e a gente sempre aprende alguma coisa e tal. Sim. E ele falou para mim, o problema é que o Fernando Henrique fazia o trabalho no atacado, chamava os líderes do partido, André é líder, André vem aqui, ó, é o seguinte, é assim, eu vou te ajudar nisso, tá legal, segura lá o rebanho, tá? E que o Lula trabalhava no varejo, com simpatia, a Dilma nem no varejo trabalhava. Então você vai lá, ó, deputado André, quero marcar audiência com a Dilma, marca para esse trouxa daqui a 2 meses, daqui a 2 anos. Pô, nem o Suplicy conseguia falar com ela. E era do partido dela. Além de incompetente, ela é arrogante, ela é ditadora. O Beto, uma vez, uma sessão na Câmara de Santos aqui, que uma homenagem, homenagearam o dia do animal, eu recebi uma placa, meu irmão também, e outros colegas da categoria e tal, ele falou, o problema da Dilma vai ser a má interlocução com o Congresso, porque ela põe o Mercadante, mais outros 2 que eu não lembro o nome, talvez o Geraldo saiba, e eles não conversam com a gente vai lá, marca a hora, não atende, e a gente é cobrado pela população, não consegue fazer nada, então começou por ali. Eu concordo com o Zé Geraldo, ela teve pedalada? Teve problema? Teve, mas ela continuaria até hoje se ela tivesse uma boa articulação política. Sem dúvida alguma. E mais, eu queria dizer mais, ela teve a experiência
de 5 anos na chefia da Casa Civil, que é o cargo mais importante depois da presidência da República. Tinha isso, o poder da caneta. Às vezes é mais importante para fazer política que o próprio prefeito. Porque o prefeito não tem tempo. Não tem. E o chefe de gabinete que atende todo mundo. Vai, né? Fora a infraestrutura que ela tem em torno dela, dos assessores, etc. O poder é muito grande. E mais 5 anos como ministra de Minas e Energia. E mais 5 anos como presidente. Foi incompetente, não teve competência, foi inábil politicamente para o quê? Para barrar o impeachment. Depois que a porta foi arrombada, não adianta, cara. Uriel Vilas Boas, está contente, palmeirense, sindicalista. Não deve estar contente, não. Palmeirense? Por causa do impeachment. Não, calma aí, estou falando do Palmeiras. Pô, não brinca, não pega no pé do Uriel. Uriel palmeirense, está contente. O Palmeiras ontem fez um pênalti maroto no primeiro gol. Meu Deus, Botafogo da Paraíba, um pênalti ali que foi fora da área, deram um pênalti. Aí quando faz o primeiro gol, né, Uriel, aí fica a moleza. Se desse aquele pênalti com o Santos, com o Figueirense, era goleada pro Santos. Mas eu acho que time pequeno, na dúvida, é pró-time pequeno. Por isso que eu não reclamei. Todo mundo reclamou na Vila. Não deu pênalti contra o Figueirense, eu falei, perdemos, a bola não entrou. Porque time pequeno tem que ser preservado. Na dúvida, pró-time pequeno. Eu concordo, porque o time pequeno é sempre roubado e tal. Então, foi em dúvida, o juiz achou que bateu na mão, não deu pênalti, deu pro Figueirense. O Santos perdeu e nós jogamos, a bola não entrou, tá certo. Agora, Palmeiras deu aquele pênalti no começo do jogo lá, pô, um pênalti fora da área, dá um pênalti, já estoura o time da Paraíba, né? Aí também não dá, né? Bater em time pequeno é covardia. Mas aí é a luta dos capitalistas palmeirenses da Barra Funda contra os coitados lá da Paraíba, né? O Palmeiras ali do Parque Antártico. Os capitalistas palmeirenses é que fazem isso. Tá, não vamos falar isso, Uriel. Então, Uriel pergunta, o que vocês acham da omissão, do trabalho da OAB, da Câmara, da sociedade civil sobre o prefeito Billy? Demoraram 3 anos e meio para perceber isso? O que você acha, André? A OAB, ele citou a OAB, a Câmara Municipal, a sociedade civil, enfim, que de uma certa maneira ele achou que tinha que tomar uma providência com a questão do governo do Billy. A OAB, nós estamos em Santos, nós estamos ligados à OAB Santos, né? Eu acho que aí a OAB São Vicente, na época, o presidente Dr. Daniel, com certeza eu não conheço a parte administrativa, mas com certeza ele deve ter movido também. Mas ele não é vereador, não tem o poder de... Exatamente, ele é uma instituição, ele representa uma instituição que tem voz, mas não tem o poder de persuadir. Ele pode conversar, fazer campanhas, etc. E a Câmara Municipal? Com certeza, a Câmara, sim. Então, a pergunta é pertinente. A Câmara é solidariamente responsável, porque a Câmara Municipal, a omissão da Câmara Municipal nesse episódio de São Vicente, dessa situação que está até hoje, com certeza é responsável solidária, porque, inclusive, houve pedidos aí de impedimento, não na mesma forma da presidência, porque o procedimento é diferente, mas houve pedidos e foi negado. Houve pedidos pela Câmara Municipal de São Vicente? Houve pedido perante a Câmara para que fosse tomada providência. Mas aí a maioria dos vereadores não... A Câmara não aprovou, e o governo do Estado também poderia até se aventar numa intervenção, né? Num processo de intervenção, e realmente nada foi feito. Infelizmente, vamos falar a verdade aqui, José Geraldo. São Vicente se assemelha a uma cidade maravilhosa, o povo bom, o povo batalhador, lutador. Sim, trabalhador. Eu tenho vários de São Vicente, são muito bons, mas é uma capitania hereditária, né? É uma capitania, a creche tem um loteamento, é uma capitania, desculpa, eu tenho amizade com quase todos por isso lá, é uma capitania hereditária. O Zé Morrenz, do Jornal Vicentino, está me vendo agora, ele está dando risada. É uma capitania hereditária. Tinha o governo que, essa creche é tua, vereador, esse posto de saúde é teu. Essa creche é tua, é uma capitania. Eu sou contra o vereador mandar em creche. Vereador, a creche é do prefeito, eu sou prefeito, eu mando em tudo, concorda? Zé Geraldo é meu secretário, você é meu secretário, eu mando em tudo. O vereador vai me fiscalizar, vai legislar, eu vou ajudar, o que precisa o vereador, a rua está ruim, vamos lá, vamos dar atenção e tal. Só que assim, virou uma capitania, e não dá para governar esse sistema hoje em dia, porque acaba dando problema, porque todo mundo fica no deixa que eu deixo, né, Zé Geraldo? Claro. Tá vendo a coisa ruim, mas eu tenho um negocinho aqui, não vou falar, tal. Foi isso, concorda? Agora, bem, é duro falar isso, mas é verdade. É verdade. Agora, eu quero voltar ao passado, se você me permite.
Quando eu era adolescente, quando eu estudava, havia 2 colégios... Morro do Pacheco. 2 colégios públicos aqui na Baixada. Um era o Colégio Canadá em Santos e o outro era o Colégio Martim Afonso em São Vicente, ali na rua José Bonifácio. E eu ia muito a São Vicente, nessa rua José Bonifácio, porque lá estudavam uma garota que eu tinha interesse nela, não é? E é verdade, estou abrindo o jogo, mas se falava muito em disputa de professores, porque nós tínhamos uma disputa... Zé Geraldo era paquerador, ia lá para São Vicente, pegava a bicicletinha dele lá para São Vicente... Não, ia bonde um. E arrumadão, Zé Geraldo? Sempre... Nada, de shorts, cara. Naquela época de shorts e tamanco. Ia de shorts e tamanco, cara. Tá certo. É verdade. Mas olha... Diz que no Morro Zé Geraldo e o prefeito Barbosa ali eram os bonitões do morro, é isso, Zé Geraldo? Não, meu irmão era galã, eu era criança. Teu irmão era galã? Meu irmão era galã. Sabia falar bem, né? Meu irmão era o galã do baixo, né? O cara, o maior dançarino. Fala disso, o Paulinho vem aqui brigar comigo daqui a pouco, hein? Deixa eu falar. Então, lá no Martim Afonso tinha um excelente professor de matemática, que era o Capelari, tinha a Sara em português. E aqui no Canadá nós tínhamos o Udmir Pires dos Santos, que é autor de um livro sobre logaritmo, tinha um Silvio Andraus, tinha um padre Silvio Andraus, deu aula no Canadá. Então, cara, grande nós tínhamos uma grande disputa matemática de qualidade muito grande. Então nós íamos muito a São Vicente, naquela biquinha. São Vicente era um paraíso. Era um paraíso. Pô, comer cocada. Meu pai me levava pequenininho para comer cocada na biquinha, ver os pombos, tomar aquela água maravilhosa. E na Praça Barão do Rio Branco, era um negócio extraordinário de bacana. A Praia do Gonzaguinha é linda, aquela vista maravilhosa. A Praia dos Milionários, é porque tem muita poluição hoje. Mas não, mas assim, a vista, é que o ser humano estraga, né? Estragou. Mas eu quero dizer o seguinte, nós não podemos só culpar o Billy. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Falamos aqui que tem 15 anos de atraso de futebol. 15 não, 30 anos de atraso. E o André até falou do vice-governador, o André foi ousado aqui. Não é que o André foi ousado, ele está sendo um cara crítico, normal. Eu não estou desqualificando ninguém. O fato do cara ser hoje vice-governador não quer dizer nada. Mas... Ele foi um grande prefeito. Foi um grande prefeito. Eu não sei se foi grande prefeito. Ele foi. Porque o meu conceito de ser grande prefeito não é fazer rua, asfaltar rua e fazer correção de meio fio e pintar de branco. Não, o que eu digo é com relação à autoestima do Vicentino. Para mim, não. Nesse ponto eu posso até concordar com você. Mas administrar significa planejar a cidade, trazer dinheiro para a cidade, em busca de recursos da cidade, plantar uma universidade pública em São Vicente, plantar mesmo, gerar recursos, trazer dinheiro para São Vicente, porque é muito fácil abrir a via amarela, a via verde, a via azul. Isso aí qualquer um faz, cara. O que traz dinheiro para São Vicente é você trazer o quê? Uma indústria de construção de casas, por exemplo, de aço da Cosipa da época. Você podia ter trazido. Por que ele não trouxe? Não é? Ser criativo, cara. Ser criativo. Então, todos os prefeitos anteriores ao Bílio, inclusive são culpados do caos que São Vicente tem. E também mais, não adianta o sujeito se candidatar a prefeito de São Vicente se o cara não tem a mínima noção de gestão. A mínima noção que é administrar. O que ele vai trazer? Não, eu vou mudar isso aqui vou mudar o que está na área insular para a área continental. Pô, isso não é governar, cara. Você tem que trazer recursos para a cidade, fazer com que a cidade seja mais rica, econômica e socialmente. Por exemplo, a indústria do turismo. Não é verdade? O que pode gerar mais recursos em São Vicente? Se você, por exemplo, tiver uma arena de multiuso lá em São Vicente, você pode trazer grandes shows, fazer partida de vôlei, futebol, etc., como nós vamos fazer aqui em Santos Portuário. É isso que tem que ter, turismo, por exemplo, André. Turismo de pesca esportiva é uma coisa que ninguém dá valor. É uma das maiores arrecadações. Essa região dos rios aqui que nós temos ali, a Ponte dos Barreiros, aquela região para pesca esportiva, é maravilhosa. Não tem falta lixeira nas cidades, não falta lixeira. É básico. Quanto que custa uma lixeira de cimento? R$200? Eu sei que a OAB não permite, mas vamos supor que a OAB permitisse. Você não pagaria R$200? Você não pagaria agora para ter uma lixeira distribuída na cidade de Santos com o teu nome, doutor André, tal, com o teu telefone, se a OAB permitisse, veterinária permite. Sim, eu pagaria. Não tem condição de impedir nada. Então, por exemplo, mas você não colocaria
colocaria? Você não anúncio, ajudaria anúncio... com 2 lixeiras de R$400 para ter seu nome? Uma do... Aqui em Santos nós a tua ideia eu apoio. Agora, colocar o meu nome numa lixeira, eu não faria isso de jeito nenhum. Nem permitiria que você colocasse. Não, mas não é questão. Não, isso não é questão. Adote uma praça. O sistema adote uma praça. Um patrocínio de uma PJ, uma pessoa jurídica. Falta lixeira. Mas, por que não pega os empresários e fala, ó, a lixeira R$200, quem Cidade quiser do colocar... interior tem muito disso. Os bancos da praça têm o nome da empresa. A pessoa tem que ter criatividade. Isso é uma coisa pequena, mas tem que ter criatividade para gerir. A Leninha está mandando, Leninha Samim mandou um abraço para todos, né? O Paulo Roberto Bonavides, um abraço aos colegas de Tribunal de Ética do AB. Bonavides um também. abraço. O Aldinei está aqui. Ele está fazendo a pergunta aqui, participa todo dia com a gente. Vamos lá, não esqueci de você, não. Peraí. Vamos ressalvar o doutor Bonavides. Falta 3 minutos. Paulinho ele é gente boa, ele só tem defeito. Qual é? Ele é São Paulino. Não bate. Ele e o pai dele foi criado no pé do Morro Pacheco, foi o maior back central que o Davos sabe jogar. Serginho Bahia. O pai dele abre a igreja, é o único que abre a igreja e fecha a chave da igreja. Foi o maior back central que eu já vi bom de bola. Não é esse Sérgio Bonavides. Sérgio Roberto Bonavides era bom também, não? Também, mas não era. O Sérgio era insuperável, tinha uma classe, era um baller jogando. E o Sérgio, sabe, é meu amigo, tive o privilégio de jogar bola com o Sérgio. Quem sou eu? Foi um bom vereador, Foi um bom vereador, um homem muito probo. Está trabalhando na igreja agora, no Coração de Maria. E eu tenho o privilégio de conviver agora com o filho do Sérgio. Mandar um abraço pro Paulinho também, que é filho do Sérgio, que trabalha lá no Guarujá, né? Aldir está sempre vendo o programa da noite. E o Aldinei pergunta: quero saber dos convidados o que eles pensam sobre direitos preservados da ex-presidente. O que significa direitos preservados, André? Aldinei do Imbaré, manda um abraço para ele. Um abraço para o Aldinei. E para a Valdirce, a esposa dele. Um abraço também para a Valdirce. Seguinte, todos os direitos que ela tinha enquanto presidente continuam. 8 seguranças, carro oficial, viagem, avião. 8 seguranças vai continuar? Brasil. A vida toda, André? É prerrogativa o Lula tem isso. Continua com o salário de presidente também, não? Não, ex-presidente. Ex-presidente, é salário como se fosse aposentado. Então vai aposentar ela? Sim. Tá bom. Perfeito. O Adalberto, uma pergunta. Será que a reforma da Previdência vai atingir os parlamentares? Idade, tempo de mandato? Ou só seria para nós a reforma? E no corte e nos ajustes da União, como ficam as despesas com vestuários, locomoção, moradia dos 503 deputados? Eles também vão ser afetados? E os 81 senadores vão ser afetados com corte de vestiários, locomoção e moradia? Essa pergunta é pertinente e é muito boa. O Adalberto, Jornal Tema. Para você fazer uma reforma da Previdência que seja aceita pela sociedade, sim, porque nós não podemos deixar de pagar os idosos, aqueles já aposentados, penalizando no futuro os jovens, não é? Não podemos fazer isso. Então tem que ter sim a reforma da Previdência. Mas para que ela tenha, alguns princípios básicos têm que ser obedecidos. Por exemplo, o princípio da igualdade. Não pode ter um regime de previdência para funcionário público e outro para entidade privada, não é verdade? Isso é uma questão a ser enfrentada, não é? Porque são coisas diferentes. Agora, a lei tem que ser igual para todos. Então não tem que ter privilégios para ninguém. Por exemplo, eu sou contra as imunidades que os políticos têm, só pode ser julgados por Tribunal de Justiça, outro pelo STJ, no caso dos governadores, presidente da República e deputados e senadores pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma grande sacanagem, aí a lei não está sendo obedecida, porque todos nós somos iguais perante a lei. Então todo mundo tem que contribuir para a Previdência Social, sim, e todo mundo tem que receber os benefícios pertinentes. Não tem mais essas diferenças. Agora, tem que ser algumas especificidades, por exemplo, no caso dos militares, que é diferente, no caso das mulheres, tem que ser obedecida, tem algumas coisas diferentes. Agora, se fizer só para o segmento, só para o povão, só para a entidade privada, esse tipo de reforma da Previdência, se for desse tipo, eu sou contra, cara, não tem nem dúvida. Tem que abranger para todo mundo, pô. A Rosa São Vicente parabeniza o programa, gostou muito do programa de hoje, o Nilson da Praia Grande também, e faz uma provocação aqui no final do programa, o nosso amigo Liel, o tempo estourou, se o Temer não sabia de nada no tempo que ele esteve lá como vice. Não sei, quem votou no Temer foi ele deve ter votado no Temer, então ele que pode responder. Eu não votei no Temer nem na Dilma. Entendi, então quem votou quem votou na Dilma votou no Temer, é mais
tem mais O Uriel é condições de jurista, responder. então, pela teoria do fato, paga a Dilma, paga o Temer, cara. Você sabe disso. Esse negócio de dar uma de autista, eu não sei o que aconteceu. Pô, como não sabe, pô? Você não sabe o que acontece na tua clínica, com o varredor da tua clínica? Lógico. Ou não acontece? Tem que Agora, o presidente da República não sabe que o saque que houve na Petrobras, o saque que houve no BNDES, o saque que houve na Eletrobras. Pô, para com isso, gente. Nós vamos embora, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.